eu quero ler com vocês aqui Salmo de número 42, apenas o versículo 11. Salmo de número 42, no versículo 11, diz assim: Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Muito bom, irmãos, a gente ter a Bíblia Sagrada deixada pelo próprio Deus, a palavra viva do Senhor. Se você tiver fé, quando você lê a palavra de Deus, é a boca do próprio Deus falando com você, né? A boca do próprio Deus falando conosco. Se a Bíblia é lida de maneira corriqueira, de uma maneira automática, não passa de um livro muito bem escrito, né? Com belos poemas, belas histórias, muitos relatos de guerra, derrotas, vitórias. Mas o fato é que, se nós a lermos com fé, isso se torna para nós a palavra viva do nosso Deus. Esse versículo começa dizendo: Por que estás abatida, ó minha alma, e por que se perturbas dentro de mim? É um salmo dos filhos de Coré, é um salmo que relata, provavelmente, um momento de angústia, um momento de incerteza, quem sabe um momento de batalha, um momento de, muitas vezes, ataque inimigo. Os inimigos muitas vezes estavam à espreita para atacar, para roubar as plantações, as colheitas. Então, talvez fosse um momento de angústia, provavelmente era. Se não, era talvez um relato de algum momento como este. Mas fato é que esse salmo, ele retrata um momento de angústia, um momento de abatimento, não é? Estava angustiado, estava abatido, estava triste. E nós entendemos que são dias em que nós ficamos muitas vezes angustiados. Eu estou sofrendo muito mais, não por mim, irmãos. Às vezes a gente fala alguma coisa aqui, os irmãos pensam que a gente está talvez passando algum tipo de necessidade, enfim, não, nossa casa tem comida sempre, a gente tem o que vestir, tá tudo certo aqui, né? A gente tem as dificuldades que todo mundo tem, guardadas as devidas proporções, enfim. Mas o que eu quero dizer é que dessa última vez eu fiquei muito mais triste pelos comerciantes do que pela primeira vez. A primeira vez nós fomos pegos de surpresa. Essa situação ocorreu e era necessário que houvesse algum tipo de ação para que a gente pudesse, quem sabe, fazendo a nossa parte, não é? Ajudar a combater tudo isso que veio sobre nós, enfim. Mas o tempo passou e as pessoas parece que não levaram a sério, parece que não estavam acreditando no que a gente está vivenciando e vivendo. E agora, muitas pessoas estão pagando e pagando caro por essa situação. Muitos comércios fechados, alguns tentando, enfim, não é? Atender da maneira que pode. São detalhes, não é? Mas o fato é que, nesses dias, né, nesse segundo momento aí daquilo que eles chamam de lockdown, enfim, eu tenho me colocado, não é, no lugar dessas pessoas, eu tenho sentido uma empatia por essas pessoas, e isso acaba nos deixando angustiados. A gente vê homens, mulheres, não é, pais de família, mães de família, pessoas que batalham, que estão aí vivendo um momento de angústia. E o salmista, ele faz essa pergunta: por que estás abatida, ó minha alma? Sabe, não é uma pergunta retórica como essa que a gente fala para alguém, bom dia, boa tarde, boa noite, e muitas vezes a gente dá bom dia para alguém com a correria do dia a dia,
Já pensou se você estiver correndo para ir para um compromisso, você está no médico, ou trabalho, está atrasado, e você passa por alguém e fala assim, bom dia, tudo bem? E a pessoa falou, oh, que bom que você perguntou, não está nada bem, senta aqui, vamos conversar, e te segura lá 1 hora falando da vida dela. Então são perguntas retóricas, muitas vezes a gente faz com o coração. A gente deseja que esteja tudo bem com a pessoa, mas muitas vezes a gente não tem tempo para ouvir o outro. Por isso a gente chama de uma pergunta retórica, uma pergunta da qual você não espera uma resposta. Mas essa pergunta, por que estás abatido, a minha alma, ela tinha um porquê. Nós não vamos dizer que fala assim, não, você crê em Deus, você serve a Deus, então por que sua alma está abatida? Não, nós não podemos dizer isso. Eu creio em Deus e acabei de declarar, não pela minha situação, mas pela situação de pessoas à minha volta, a minha alma está angustiada, a minha alma está abatida. Agora, quando o salmista levanta essa pergunta, ele pergunta para se autoanimar, não é? Se autoanimar como assim? Não tem como a gente se autoajudar, viu? Nossa ajuda vem do Senhor. Mas nós podemos, lembrando aquilo que o nosso Deus pode fazer, lembrando aquilo que o nosso Deus já fez, historicamente e na nossa própria vida, nós então começamos a puxar no nosso arquivo mental, no nosso arquivo emocional, razões para saber que, embora nós tenhamos motivos para estar abatidos, nós tenhamos motivos para estar angustiados, nós tenhamos motivos para estar tristes, nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus que é sobre tudo e sobre todas as coisas. Então, olhando para o cenário, a gente se entristece. Olhando para o cenário, a gente se angustia. Mas olhando para o nosso Deus, o nosso coração se enche de paz, o nosso coração se enche de esperança, a despeito de toda circunstância. Pedro afundou porque sentiu o vento, sentiu a tempestade, tirou os olhos de Jesus, colocou nas circunstâncias. Mas não tem problema se a gente começa a afundar. Mas se nós estivermos tão juntinho de Jesus como Pedro estava ali, o Senhor segura na nossa mão, o Senhor é bondoso, o Senhor é misericordioso. Então, todo mundo que está triste, todo mundo que está angustiado, todo mundo que está preocupado, tem motivos para isso. Mas se alguns daqueles que estão nessa situação servem a Deus, eles têm então essa possibilidade de buscar a esperança, sabendo que o nosso Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus que cuida. Ele é o Deus que olha pelos seus, que zela dos seus filhos. O versículo segue dizendo aqui, por que estás abatido a minha alma e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. É muito interessante como a Bíblia lida com certas palavras que às vezes a gente não consegue distinguir umas das outras. A gente trata muitas vezes como sinônimos o louvor e a adoração. Ninguém louva a Deus o tempo inteiro, mas a gente precisa adorar a Deus o tempo inteiro. Quando Jó recebeu a notícia da perda da sua família, de todos os seus bens, ele rasgou as suas vestes, caiu de joelhos e adorou ao Senhor. Adoração, ela não depende de circunstância, adoração não depende de cenário. Adoração é algo que nós damos ao nosso Deus pelo que Ele é. Mas o louvor é algo que nós damos ao Senhor por aquilo que nós recebemos. Uma dádiva, uma bênção. Então, quando o salmista diz assim, espera em Deus, pois ainda o louvarei, o salmista aqui, ele não tinha desviado, ele não estava sendo ingrato. O que ele estava querendo dizer é que, embora sendo um adorador, esperando em Deus, não é? Porque quem espera em Deus é um adorador, chegaria o momento de cantar o hino da vitória. É isso que o salmista está dizendo. Depois que
Moisés e a nação de Israel atravessou o Mar Vermelho, Miriam pegou um tamborim e eles começaram a cantar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Lançou no mar, não é? Os carros e os seus cavaleiros, os cavalos e os seus cavaleiros ali. Isso era um louvor por aquilo que Deus tinha feito, o milagre que Deus tinha realizado ali. Então, a Bíblia diz que quem está alegre canta, quem está triste ora. E tem um momento da gente cantar, tem um momento da gente orar. Eu acredito que este seja um momento da gente orar, embora eu cante todos os dias e cante muito, isso como adorador. Às vezes você canta com angústia na alma, às vezes você canta com a tristeza na alma, mas está cantando. Agora tem aquele cântico que explode, quando o milagre acontece, quando a bênção chega, quando você recebe uma notícia boa, uma notícia de vitória. Então aquele canto explode como louvor que o salmista descreve nesse versículo aqui do Salmo de número 42. Então talvez você fale: pastor, eu sou crente e estou um pouco triste, um pouco angustiado. Você é crente e é humano também. A gente precisa se preocupar se essa angústia, se essa tristeza tem se arrastado. Se essa angústia ou essa tristeza tem te impedido de fazer as suas obrigações. Essa angústia e essa tristeza é prejudicial. Mas se você está angustiado e você chega para a sua angústia e fala: angústia, vamos ali comigo que eu tenho que trabalhar agora. Tristeza, vamos ali comigo que eu tenho que lavar umas vasilhas. Não é? Se você diz isso para os sentimentos, para as emoções e segue a sua vida, mesmo triste, mesmo angustiado, é o que nós estamos vivendo. É o momento que nós estamos vivendo. Agora, preste atenção. Se a sua angústia, o seu medo, a sua tristeza tem te paralisado e você tem deixado de cumprir com as suas obrigações ou feito as tarefas rotineiras do seu dia a dia, uma luzinha vermelha está se acendendo aí. E aí você precisa orar com mais intensidade. Quem sabe até buscar a ajuda do seu pastor, de algum obreiro, de alguém que você confia, abrir o seu coração, rasgar o seu coração. Mas o fato é que se nós esperarmos em Deus, ainda que a tempestade esteja soprando, em algum momento nós receberemos a vitória que nos fará cantar um hino de louvor ao nosso Deus. E o versículo termina dizendo o seguinte: Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Face fala de rosto. Rosto muitas vezes fala de identidade. A gente precisa tomar cuidado, porque tem muitas vozes ecoando nesses dias aí. Você entra nas redes sociais, tem um partidarismo polarizado. E muitas pessoas, às vezes, perdem a sua identidade. Para agradar um, ela faz um post para um lado. Para agradar outro, ela faz um... A gente não precisa fazer isso. Quando nós aceitamos a Jesus, esse é um termo que a gente usa, que na realidade Jesus que nos aceitou, não é? Mas quando nós recebemos a graça de Jesus em nosso coração, nós recebemos a identidade de filhos. Assim como quando o filho pródigo volta, maltrapilho, vestido como um mendigo, todo sujo, o pai ordena que ele tome um banho ali, é claro que nas entrelinhas, né? Não ia colocar uma roupa nova naquele rapaz todo sujo, imundo. Com certeza ele tomou um belo banho e o pai colocou nele umas vestes de filhos. Ele falou assim: ó, não sou digno de ser chamado seu filho, queria te servir como um empregado. Mas havia uma distinção entre a roupa das pessoas que eram os patrões ali, não é, naquela época, e os servos. Aquele rapaz recebeu uma roupa de filho, recebeu sandálias nos pés, um anel no dedo. O anel era o selo da família. Era como se ele tivesse
um talão de cheque com a conta conjunta com o pai dele lá, ou recebesse um cartão de crédito, ou um Pix no celular dele, enfim, que só a família tinha, um acesso a tudo que era da família. E é isso que Deus faz conosco. Quando o salmista diz que o Senhor é a nossa salvação, quando fala que a nossa face, né, será restaurada, será de alguma forma evidenciada, isso fala da nossa identidade. Então, diante de todas as vozes que você ouve por aí, e a gente tem ouvido tantas, ouça a voz do Espírito Santo. E a voz do Espírito Santo diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Descansa. Descansa. Eu estou aprendendo o hino da harpa, muito lindo. Conheço ele há anos, mas não sabia cantar ele todo, né? E nem tocar ele. Estou aprendendo esse hino. Sossegai é o nome desse hino. E o refrão desse hino fala assim, ó: as ondas atendem ao meu mandar, sossegai, sossegai. E eu imaginava que esse sossegai, sossegai, era dirigido ao mar e à tempestade, porque no texto bíblico, Jesus aponta para o vento, para a tempestade. Aquieta-te, mar, né? Acalma-te, vento, aquieta-te, mar. E eu pensava que esse sossegai, sossegai aí, era dirigido ao vento, à tempestade, mas não. Eu fui analisar a letra, né? Fui olhar sobre o hino, ver como é que ele havia sido escrito. E aquele sossegai é para nós. É como se Deus estivesse dizendo no refrão desse hino: as ondas atendem ao meu mandar. É uma coisa. As ondas atendem ao meu mandar. Deus está falando do mar, Deus está falando da tempestade. Aí ele vira para você e diga: sossegai, sossegai. Porque no meio da tempestade as pessoas ficam agitadas, as pessoas ficam desesperadas, mas Deus está dizendo: sossegai, sossegai. Você é filho. Essa é a sua identidade. Você precisa crer nisso, você precisa viver isso. E não interessa, né, de que lado ideológico sua cabeça está, enfim, né, eu não sou político e nem, enfim, nunca me quero dar a cargo nenhum, nem nada. Mas vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Não estou falando disso, eu estou falando da palavra, estou falando da sua posição de filho. Você não precisa ficar querendo ficar bem com um ou com outro. Nós precisamos ficar bem com o nosso Deus, ficar bem com a nossa família, não é? Com nossa família de origem. É isso que a gente precisa fazer na nossa vida. Então, por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, porque ainda o louvarei. Essa é a palavra que eu deixo para você nessa noite. Essa tempestade vai passar e nós vamos cantar o hino da vitória. Em nome de Jesus. Amém.